começo a gravar aqui, que daí eu começo a foto. Deu, pronto. Tá, eu só quero explicar uma coisa primeiro, que é assim, ó. Vocês estão enxergando a minha tela? Sim. Tá, então assim, ó, esse aqui é o programa da nossa disciplina, tá? Então aqui tem todos os tópicos que a gente vai ver ao longo do semestre. Então, o que a gente já viu agora? Esse primeiro tópico de introdução à segurança, que daí a gente viu riscos elétricos, medidas de controle do risco, o que são EPIs, o que são APCs. Vocês lembram disso? Sim. O segundo tópico foi de condutores e emendas, que foi agora a nossa última aula foi sobre isso, né? Que primeiro a gente começou a ver ali sobre a lei DEON, depois a gente viu sobre os materiais condutores, quais são os materiais que são mais utilizados, né? E daí a gente viu na última aula sobre emendas, vocês lembram? Tinha 3 tipos de emendas que a gente viu? Certo, sim. Tá? Aí assim, ó, na unidade 3, então, é de simbologia e diagrama. Então, como assim? Então, a gente vai ver 3 tipos de diagrama, tá? Ou seja, como tu desenha um circuito, tá? Então, tem mais maneiras de fazer isso, né? Mas são as que a gente vai ver. É unifilar, multifilar e esquema funcional. Aí, assim, ó, quando a gente vai desenhar, tem símbolos que a gente, por exemplo, assim, ó, não é que cada um vai desenhar do jeito que quiser, com o símbolo que quiser, porque vocês concordam comigo que se cada um desenhasse de uma maneira, a gente não ia conseguir se entender no final? Tem um padrão, né? Isso, tem um padrão, tá? Que a gente utiliza os símbolos conforme essa NBR 5444. Na verdade, essa norma, que é de simbologia, ela foi cancelada, tá? Mas a gente continua adotando ela, né? Porque todo mundo já conhece os símbolos e tal, então a gente sempre vai usar esses símbolos, tá? E daí, então, essa unidade 3 é sobre simbologia e esses diagramas, e a unidade 4, a gente já vai começar a ver interruptores, tá? Como a gente faz a ligação de interruptores. Interruptores simples, paralelos, three-way, four-way, tá? Aí o que eu pensei em fazer? Para eu não chegar... Oi? O que eu pensei em fazer? Para eu não chegar aqui e ficar mostrando para vocês, esse é o símbolo de uma tomada, esse é o símbolo do interruptor, esse é o símbolo de uma lâmpada. Eu pensei em já começar a passar os interruptores. Então, eu vou explicar para vocês, por exemplo, como se liga um interruptor simples. Aí eu mostro os desenhos, então mostro o diagrama unifilar e o multifilar do interruptor simples e também mostro para vocês a simbologia. Pode ser assim? Então, tipo, a gente vai ver as duas unidades juntos, entendeu? Eu vou explicando para vocês os interruptores e já vou mostrando, né, os diagramas deles e os símbolos, para, tipo, não ficar uma coisa muito repetitiva. Só mostrar os símbolos e vocês depois que vão usar. Então, eu acho que eu já vou ir falando sobre os interruptores, daí já mostrando as simbologias e também os diagramas, tá? Ok. Tá. Então, vai funcionar assim, tá? Daí eu vou abrir aqui a aula de hoje. Aqui. Peraí aqui. Tá. Vocês estão vendo a minha apresentação aqui? Sim. Sim. Tá. Então, beleza. Hoje a gente vai começar nessa parte de diagrama, unifilar, multifilar e esquema funcional, tá? Só que, primeiro, o que a gente viu na última aula? Quem lembra aí? Ninguém lembra o que a gente viu semana passada? As emendas? As emendas. Tá, e vocês lembram o nome das emendas? O nome das emendas agora faltou. Ou como que a gente fazia as emendas, então? Pode só me explicar, não precisa dizer o nome da emenda. Pode tinha 3 tipos, acho, ou mais. Né? Isso, 3 tipos. Me lembro da qual Eu não participei. O que, Eduardo? Eu não participei da aula passada, professora, mas eu tenho uma noçãozinha. Tá. O que tu sabe, então, sobre emendas? Sobre a emenda, que tu não deve traçar um ou outro assim, ó. Mas um para cada lado, torcendo ele bem. É uma das que eu sei só. Uhum. Mas o nome das 3 emendas eu não sei também. Tá. Tu sabe quantas voltas a gente tem que dar para cada lado? Não. Tá. Então, olha só. Bom, eu vou retomar tudo. Vamos fazer um resumão da última aula. Tá.
Não precisa ser tanto. O Gabriel falou 12 ou 14. Se tu contar para os dois lados, é isso aí mesmo, tá, Gabriel? Vou falar agora. Então, assim, ó, a gente já tinha falado sobre os materiais condutores, tá? Então, que são materiais condutores? Que ele tem uma resistividade pequena, ou seja, que eles possibilitam a passagem de corrente. A corrente passa mais fácil através desses materiais. Tá? Então, vocês lembram de quais são os materiais que a gente mais utiliza? Ou o que a gente mais utiliza como condutor? Cobre. O cobre, isso aí. Aí, assim, ó, nessa tabela aqui, isso, condomínio também é bastante utilizado, o alumínio também é bastante utilizado, né? Nas instalações residenciais, o cobre é mais utilizado, mas o alumínio também é bastante, principalmente em redes, né? Nessa parte de distribuição da energia elétrica, que tem os postes e tal, aí são utilizados mais condutores de alumínio que de cobre. Por quê? Embora o cobre seja um condutor melhor, o alumínio é mais leve que o cobre. Então, tu imagina nessas redes aí, nessas torres, se a gente utilizasse cabos de cobre, ia ficar muito pesado. Então, a gente ia gastar bem mais em estrutura, entendeu? Utilizando cabos de alumínio, mesmo que a gente tenha perdas maiores, a gente vai gastar bem menos na estrutura, porque não vai ter que suportar tanto peso assim, né? Visto que o cabo de alumínio é mais leve que o cabo de cobre. Tá? Verdade. Então, alguns outros condutores são utilizados, por exemplo, tipo, tem uma condutividade boa que são utilizados como condutores. Prata, ouro, porém, o custo desses materiais é bem elevado, né? Então, não é qualquer aplicação que eles são utilizados, né? Por isso que o cobre, né, é o mais utilizado, mesmo assim, ó, a prata, ela conduz a eletricidade melhor que o cobre. Só que como, né, o custo é bem mais elevado, então a gente utiliza mais o cobre, tá? Aí, vocês lembram que eu falei isso, né? Qual era a diferença entre fio e cabo? Sim. Qual é a diferença? O cabo pode passar várias vias de fio por dentro dele. E o fio é um só. Isso aí, é só a gente ver a imagem aqui, né? O fio tem só ali um condutorzinho, estão vendo aqui. Pode falar. Seria o flexível e maciço? Também, o fio, ele é rígido, né? Ele é menos flexível. Já o cabo, como tem vários condutores ali dentro, vocês estão vendo aqui, ó, tem vários fios dentro do cabo, né? Ele também é bem mais flexível que o fio, certo? Certo. E quanto maior é a bitola, né, a espessura do fio, menos flexível ele vai ser. Por isso que, às vezes, conforme vai aumentando a bitola, é mais difícil da gente manusear, né? Assim como é mais difícil a gente fazer emendas, porque ele vai ser menos flexível, vai ser mais rígido. Aí aqui, ó, só pra gente saber, né, que cada fio ou cabo, ele vai ter uma capacidade de condução de corrente. Então, quanto maior for a corrente, maior vai ser o cabo ou o fio que a gente vai utilizar, maior vai ser a bitola dele. Nessa tabela aqui, então, a gente tem, ó, a bitola dos fios e a capacidade de corrente que pode passar por ele. Por exemplo, ó, o fio 10 milímetros, então, ele pode passar até 50 amperes. Espera aí só um pouquinho, que a minha tela sumiu aqui. Aqui. Tá? Então, essa tabela mostra... Por isso que, por exemplo, assim, ó, quando a gente for fazer a instalação elétrica de uma casa, por exemplo, a bitola do fio pro chuveiro, como passa uma corrente maior, normalmente é mais grossa que as outras, né? Porque a corrente que vai passar ali vai ser maior. Normalmente, então, para chuveiro, a gente utiliza esse fio aqui de 6 milímetros, que passa até 36 amperes, ou mesmo de 10, né? Depende da potência do chuveiro. Quanto mais alta for, maior vai ser a bitola, então, do fio, tá? E a gente viu, então, na última aula as emendas, né? Que, né, sei lá, a gente está fazendo uma instalação, faltou cabo, a gente precisa de outro cabo. Então, a gente vai emendar esses dois cabos, ou mesmo numa caixinha de passagem, alguma coisa assim. Uma das emendas que a gente viu foi a emenda de prolongamento. Vocês lembram? É verdade. Que é a emenda de prolongamento. Então, a gente vai ter dois condutores, né? Por exemplo, tem dois condutores aqui. Aí, então, o que eu vou fazer? Eu vou desencapar uma parte do fio. Então, a gente vê o diâmetro do fio, né? A bitola dele desencapa em torno de 50 vezes esse número. Por exemplo, se o fio for de 1 milímetro, a gente vai desencapar 50 milímetros, né? Cerca de 5 centímetros.
vai desencapar de um fio e vai desencapar do outro também, tá? Que seria esse primeiro passo aqui, né? Tá vendo a pessoa ali tá desencapando o fio. Como a gente pode desencapar? A gente pode utilizar um estilete, né? Ou mesmo com alicate, dá? É só tu ir apertando um pouquinho. Tipo, tu tem que ir apertando pra só tu romper essa isolação do fio. E não ter cuidado também pra não romper, né, o cabo embaixo. Bom, então, vai tirar a isolação do fio. Aí, ó, tu vai juntar um no outro, tipo um X, assim, e tu vai dando voltas, ó. Então, aqui tu vai dando voltas pro lado de cá e aqui pra lá. Ó, a pessoa tá fazendo aqui. Também o Eduardo falou, né? Tu vai dando voltas pra cada lado. Quantas voltas a gente dá? No mínimo, mais que 6, tá? Pra cada lado. Então, que nem o Gabriel falou, vai ser 12 a 14, né? Pode ser mais que isso. Mais que 6 tá bom, né? Não pode ser menos, tá? E daí, assim, o que a gente tem que tomar cuidado é que quando o fio acabar, talvez fique uma pontinha, né? E quando a gente vai passar, por exemplo, a fita isolante para isolar, talvez aquela ponta possa romper a fita. Então a gente tem que tomar cuidado de quando a gente chegar no final aqui, ó, não deixar essas pontinhas, tá? A gente tem que apertar bem com o alicate ali para não ficar essa ponta, para não romper a isolação que a gente vai fazer depois. Tá? Então, essa é a emenda de prolongamento, tá? Temos mais. Então, temos essa rabo de rato, que ela é utilizada mais em caixas de passagem. Ou, por exemplo, tem um condutor aqui, um condutor de um lado e o condutor do outro. Então, como tu faz? Tu vai pegar aqui, ó, a ponta dos dois fios, só segurar e ir torcendo, tá? Que nem aquele pegou a ponta, ó, e foi torcendo os dois. Quando tu chegar no final, então, que tu tiver torcido, tu vai pegar e vai dobrar a ponta. Então, se vocês verem aqui, vocês conseguem enxergar? Mas eu tenho aqui uma emenda rabo de rato, ó. Sim. Daí, então, tu pega e tá até... Agora eu não vou conseguir, porque ele tá... Eu dei um alicate aqui pra vocês, mas aqui a pontinha já tá dobrada até, tá? E daí depois, claro, a gente vai fazer a isolação, né? De todas as emendas, no final tem que isolar. E, por último, então, temos essa emenda de derivação, que é, por exemplo, a gente já tem um condutor passando, tá? Mas aí a gente quer puxar um fio daquele condutor que tá passando. Então, a gente não tem as pontas dos dois condutores, né? A gente tem a ponta de um e o meio do outro, por exemplo. Então, a gente vai tirar a isolação aqui de um pedaço desse fio, né, do condutor principal que tá passando. E do outro fio, ó, então a gente vai colocar, posicionar ele aqui e dando voltas também, ó. Se vocês forem aqui nessa imagem, vocês vão ir tirando, dando voltas também, aqui no mínimo 6, tá? E também tem que tomar cuidado com a ponta, né? Tem que apertar bem a ponta para não ficar aquele pedacinho ali, né? Essa ponta pontiaguda que pode ser que rompa a isolação do fio. Se vocês verem aqui também, ó, eu tenho essa emenda, né? Essa por derivação. Tá? A gente vai aprender a fazer todas elas no laboratório. E então, só para constar, quanto mais flexível o fio, né, ou quanto menor a bitola, mais fácil é. Conforme for aumentando a bitola e o fio for mais rígido, vai ficar mais difícil. A gente vai ter que começar a manusear ele com alicate, não vai mais conseguir torcer com a mão, né? Então, por isso que é melhor quando a gente for fazer isso, a gente começar com fios, né, mais flexíveis, que daí vai ser mais fácil, porque assim, ó, na verdade, isso é mais do jeito, né? No início elas vão ficar muito boas, porque assim, quanto mais junte essas voltas e quanto mais apertado ali em torno do fio, melhor é, né? Vai ficar uma coisa mais fixa, não é que, tipo, tu pode, se eu mexer aqui, o fio não pode mexer, né? Se ele mexer, quer dizer que a emenda não tá bem feita. Então, a gente tem que tomar esses cuidados, tá? Alguma dúvida, então, em relação a materiais condutores, emendas? Tranquilo. Tá. Tá. Aí, né, todas as emendas a gente tem que isolar depois. Então, a gente vai pegar a fita isolante, vai passar bem apertado ali. Normalmente a gente dá 2 voltas, então, né? E é isso, a gente tenta também deixar a espessura, então, aqui da fita, ela seja igual à isolação do fio, né? Para não ficar, por exemplo, mais fininho só ali naquele pedaço que a gente fez a emenda. E a alta fusão, alta fusão, que nível é usada e para que é só onde tem muita umidade ou... É que assim, tem níveis de tensão a fita isolante, né? Não é para qualquer tensão que tu consegue utilizar ela.
Então, acima de certo, depende da especificação dela, não sei te dizer agora exatamente para qual tensão. Acredito que a fita de alta fusão seja para tensões mais elevadas, mas eu posso pesquisar direitinho essa diferença entre as duas para te falar depois. Na próxima aula, eu para vejo... trabalhar mais, tipo, em tubulação, onde pega bastante umidade. Uhum. A fita isolante, às vezes, ela vai descolando, né? Dependendo de onde tu coloca ela. Tá. Então, vamos entrar, né, hoje em diagramas, tá? Então, assim, ó, a gente vai aprender 3 tipos de diagramas, tá? Eu vou falar um pouquinho de cada um, depois eu vou começar a explicar, então, eles num circuito, tá? Então, olha só. O primeiro deles é um esquema funcional, tá? Então, a gente vai ver o esquema funcional, o diagrama multifilar e o diagrama unifilar. Então, assim, o esquema funcional a gente vai fazer, né, apenas uma parte da instalação, por exemplo, de uma lâmpada, vou fazer o esquema funcional de uma lâmpada. O que a gente vai colocar no esquema funcional? A gente vai colocar todos os condutores, então, por exemplo, o fase, o neutro, o terra, então a gente vai representar todos eles nesse esquema funcional. E esse esquema serve para a gente interpretar rapidamente, né, o circuito e com clareza, assim, tá? O que ele não demonstra, por exemplo, não quer dizer que o que tu está representando no esquema vai ser exatamente naquela posição, tá? É só para te ter uma leitura fácil, assim, daquele circuito, tá? Do que tu for montar, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 2 esquemas, tá? Os 2 são esquemas funcionais. Então, ó, aqui eu estou ligando uma lâmpada, tá? Então, aqui esse aqui é o interruptor, tá? Ele está representado as costas dele, porque o interruptor ele tem 2 parafusinhos, então, ali para te encaixar os condutores. Eu vou mostrar uma imagem melhor depois. E aqui também é o mesmo esquema que está representando a ligação de uma lâmpada. Só que aqui já está, tipo, a lâmpada desenhada ela mesma, e aqui a gente está utilizando esse círculo com X, que também é o símbolo da lâmpada, tá? Então, os 2 são esquemas funcionais. No caso aqui, o interruptor está representado por este desenho, e aqui está representado por esse desenho aqui, tá? Então, ó, a gente pode ver rapidamente, ó, vamos ver que está ligado ó, a fase e o neutro, está ligado o interruptor e a lâmpada, tá? Nos 2 desenhos a gente consegue ver isso, né, bem rápido, bem facilmente, né? Tá bem claro ali pra gente que é essa ligação de uma lâmpada. Tá. Então, aquele foi o esquema funcional. A gente não tem que seguir, assim, um padrão de simbologia. Agora, a gente tem o diagrama multifilar, tá? O multifilar, ele, assim, é um diagrama mais minucioso, tá? A gente vai representar todos os condutores que a gente vai utilizar nele. Ele não é tão utilizado, porque, assim, ó, ok, para circuitos simples e pequenos, não tem problema, mas se a gente for começar a representar um circuito maior, vai ficar com muito fio, porque a gente tem que, por exemplo, se a gente for representar um sistema trifásico, vai ter 3 fios por fase, tá? Um circuito maior. Então, ele vai ficar muito grande, vai ficar meio complexo já de entender, porque vai ter muita informação ali. Então, para circuitos menores, ok, mas quando começa a ficar maior, né, não fica muito fácil essa leitura, essa informação vai ficar um pouco confuso. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo ó, de um diagrama multifilar. Ó, então, que eu estou representando aqui o fio do neutro, ó. Tá ligando, então, aqui na minha lâmpada, estou representando o fio do fase está vindo aqui até o interruptor. Ó, daí eu estou mostrando aqui o fio do retorno, voltando para a lâmpada, tá? Então, eu tenho uma riqueza maior de detalhes aqui nesse diagrama, tá? Esse é o multifilar. E, por fim, o unifilar, que ele é o mais utilizado, tá? Por exemplo, assim, ó, não sei se vocês já pegaram uma planta baixa, por exemplo, a planta elétrica de uma residência. Não, eu não. Tá, eu vou mostrar uma fotinho bem simples depois, mas essas plantas que a gente... Porque assim, ó, Joaquim, por exemplo, assim, ó, tu quer fazer a instalação elétrica de uma residência, tá? Certo. Então, não é tipo, eu vou botar uma lâmpada aqui, vou botar uma lâmpada lá, vou puxar um fio daqui. Sem fazer um projeto elétrico, tá? Nesse projeto, então, a gente vai fazer desenhos. Então, a gente vai colocar, vai ter uma lâmpada aqui, o interruptor vai ser naquela parede, vai ter uma tomada nessa parede, a outra tomada vai ter naquela parede. A gente vai passar também nesse projeto, né, vai ter mostrado onde está passando os eletrodutos, quais condutores estão passando por aquele eletroduto, tá? Certo. Vai ser tipo uma vista de cima, assim, tá? E vai estar tudo representado na planta baixa. Aí tu imagina,
Se a gente fosse fazer um diagrama multifilar, ia ter um... Porque assim, ó, a gente precisa de muita fiação, na verdade, né, para fazer o projeto de uma residência. Então, por isso que a gente representa um diagrama unifilar, tá? Então, ó, peraí. Então, assim, ó, a gente não vai utilizar vários fios, vai ter só um fio. E daí a gente vai escrevendo neles tudo que está passando, todos os condutores que estão passando ali. Por isso que é importante a gente conhecer a simbologia, para saber o que está representado, para a gente conseguir ler o diagrama também. Ah, então, assim, por exemplo, assim, ó, num diagrama unifilar, é um pouco difícil de tu ver, por exemplo, por onde a corrente está passando. Por quê? Porque a gente não tem, tipo, um fio para ir e um para voltar. Vai ter só um fio e vai estar escrito aqui, tem o terra, tem o neutro e tem a fase, por exemplo, tá? Então, tu não pode ver com clareza, por exemplo, o percurso da corrente, que nem, por exemplo, aqui no multifilar sai da fase, entra na lâmpada e volta para o neutro. A gente consegue ter uma visão melhor de, por exemplo, por onde a corrente está circulando. Já no diagrama unifilar, a gente não vai ter essa clareza de leitura, tá? Porém, ele é utilizado, então, em plantas baixas, né, que daí a gente também, se tivesse muita informação, a gente não ia conseguir ler aquilo, tá? Desse diagrama unifilar que a gente utiliza, então, aquela simbologia padrão. Então, por exemplo, aqui, ó, de baixo, é, por exemplo, a planta baixa de uma casa, tá? Então, ó, esse círculo aqui representa as lâmpadas. Então, ó, as linhas aqui são as tomadas. A cor delas, por exemplo, vocês estão vendo que essa aqui está toda preenchida e essa não. Quando ela está toda preenchida, quer dizer que é uma tomada alta, tá? Já que está totalmente em branco, quer dizer que é uma tomada baixa. Entendeu? Aí, ó, sim, essa rodinha pequenininha aqui é o interruptor. Ó, decisão vocês conseguem ler, mas vocês B. Aí aqui na lâmpada tem o B, então a gente sabe que esse interruptor é dessa lâmpada, entendeu? Então todas as informações que a gente precisa sobre o projeto estão nesse desenho. E daí a gente só vai mudar os símbolos, né, dependendo do que a gente quer representar. Tá? Por isso que é importante a gente conhecer os símbolos. E, né, todo mundo utilizar esse padrão, porque se cada um representasse de um jeito, a gente não ia conseguir se entender, não ia conseguir fazer a leitura dessa planta. Aí aqui, ó, vocês verem esse desenho aqui, o menorzinho aqui da esquerda, ó, então, esse círculo maior é o círculo que está representando uma lâmpada, tá? Então, essa lâmpada tem a nomenclatura dela aqui, tá? Aí, esse círculo menor está representando o interruptor, então eu estou acionando essa lâmpada a partir desse interruptor aqui. Então, claro, está escrito que vem do QD, quer dizer que a fiação está vindo de lá. E olha só, vocês estão vendo que tem esses risquinhos aqui, com esse 1 em cima? Sim. Então, essa é a simbologia. Por exemplo, este primeiro, é o condutor neutro. Já esse segundo, que é essa linha, é o condutor fase. E esse Tzinho aqui é o condutor terra. Tá? Então, essa é a simbologia para representar fase, neutro e terra. O número 1 seria o número do circuito. Certo. Então, aqui a gente já está utilizando um padrão, né? Uma simbologia padrão. Tá? Esse azinho aqui, só meio aqui, significa o retorno da lâmpada. Então, tudo isso a gente vai ter que desenhar aqui no circuito. Daí tem que saber também, por exemplo, a gente precisa saber como ligar, por exemplo, uma lâmpada, porque a gente tem que representar todos os condutores que vão passar por ali, tá? Eu só vou falar um pouquinho agora, então, e daí a gente vai desenhar, então, o diagrama, né, os diagramas desse interruptor simples, tá? Então, o interruptor simples é um interruptor que a gente normalmente tem em casa, né? Tá ligar a lâmpada, a gente vai lá e aperta nele. Se a gente quiser desligar, a gente vai lá e aperta de novo, certo? Vocês já abriram, por exemplo, o interruptor para ver como ele é atrás, né? Mas é assim, ó. Ele tem 2 terminais aqui, que ele tem um parafuso. Então, a gente vai colocar o fio aqui, né, nesse círculo aqui, e vai apertar o parafuso para o conector, né, ficar preso ali, tá? Nesse interruptor simples, ele tem 2 espacinhos aqui, 2 terminais para a gente ligar os fios, tá? Se vocês, tipo, desparafusarem o interruptor da parede, vocês vão ver que ele é assim atrás, tá? Ele vai ter, então, esses 2 espaços para a gente ligar os fios e os parafusos para apertar, tá? Então, olha só. Eu tenho o interruptor aqui, tá? Na esquerda, e eu tenho a lâmpada aqui, tá bom? E eu tenho os meus condutores, então, a fase e o neutro passando, tá? Como é que será que eu faço para ligar essa lâmpada? O que vocês acham? Como vocês ligariam?
pegar um A lâmpada. e botar no interruptor. E botar num borne do interruptor, o outro borne do interruptor vai no neutro, na lâmpada. Neutro. Na lâmpada, eu acho, direto, né? O neutro na lâmpada. Tá, então, isso aí. Um fio a gente liga direto na lâmpada e outro a gente secciona através do interruptor, né? Para só quando a gente aperta ligar se o neutro direto. Correto, que o interruptor só vai fazer a ponte, esse controle de ligar e desligar nela, tá? Só vai fazer a ponte. E qual seria o retorno? Tá. Tem o retorno, né? Tem o fio de retorno também. Por que a gente liga sempre o neutro? O fio que a gente liga direto na lâmpada para a fase não ficar sempre lá. Porque se tu só encostar no neutro, é mais perigoso, né? Ter a fase lá, que daí tu pode encostar lá e tomar um choque. Então, a gente sempre liga direto na lâmpada o neutro, tá? E a fase a gente secciona, tá? Então, ó, o que eu ia ligar primeiro ia ser o neutro aqui direto na minha lâmpada. E, normalmente, o suporte da lâmpada, como é que é o nome do suporte? É plafon, eu acho, né? Aquilo que a gente coloca no teto. Suporte? Eu tenho como suporte. Eu também. Suporte. Ok. O suporte da lâmpada, isso, é plafon. Tá. Então, assim, ó, se vocês olharem aqui na lâmpada, tá? Ele vai ter essa rosca, que ali vai ser uma conexão. E outra vai ser bem essa pontinha aqui. Não sei se vocês já pegaram uma lâmpada, vocês viram que é de metal também, bem a pontinha embaixo dela, que são as duas conexões, entendeu? Que um fio vai conectado aqui e outro aqui nessa rosca. A gente também tem que tomar cuidado para ligar o neutro aqui, ó. Por quê? Porque quando tu for girar ela, caso tu encoste na rosca enquanto estiver girando, tu não vai levar choque, entendeu? Porque vai ser o neutro que vai estar ligado ali. Porém, a gente tem que tomar cuidado também para quando girar, né, não pegar, tentar não encostar nessa parte metálica, porque é perigoso mesmo assim. A pessoa pode ter ligado, feito a ligação errada também, né? Sim. Tá, mas beleza. Ligamos o neutro, então, ali, né, direto na lâmpada. Aí, olha só, o fase, então, a gente leva pro interruptor. Isso aí. E daí, do interruptor, a gente vai puxar outro fio para a lâmpada. E esse fio que a gente chama de retorno. Entendeu? Porque daí a gente vai puxar a fase até o interruptor e vai puxar um fio do interruptor até a lâmpada. Então, o que a gente chama aqui de retorno. Tá? Certo. Então, assim que a gente liga a lâmpada. Eu vou explicar como isso funciona. Bom, olha só. Vocês pensam aqui que, ó, então eu peguei o fase, liguei aqui no interruptor, do interruptor puxei um fio até a lâmpada, que é o fio de retorno, tá? Sim. E eu liguei o neutro aqui direto na minha lâmpada. Só que olha só, isso aqui, o interruptor nada mais é que um contato, tá? Quando a minha lâmpada está desligada, o meu contato está aberto. Então, por exemplo, eu estou ligando aqui esse fio preto aqui, vocês estão vendo que eles não estão tendo contato. Como o contato não tem contato, não tem passagem de corrente, o meu circuito está aberto. Se eu apertar agora no meu interruptor, se eu pressionar o botão, que vai o fio que estava aqui e vai encostar aqui, ó, no outro contato. Aí agora eu tenho um caminho fechado. E daí agora sim, né, vai passar corrente pelo meu circuito e daí vai ter a ligação na minha lâmpada. Então é isso que acontece quando a gente aperta o botão. A gente abre ou fecha aquele contato ali. Quando a gente fechar o contato, né, um fiozinho vai encostar no outro. Então o fio da fase vai encostar no retorno e então vai passar corrente pela minha lâmpada. Eu vou apertar de novo, então eu vou abrir esse contato e daí não, como a gente vai, né, interromper o caminho de circulação de corrente, não vai ter corrente então na minha lâmpada, logo, né, ela vai desligar, tá? Então é isso, ó. Eu aperto, eu vou desligar, aperto de novo, eu vou ligar. É 100% toda vez que eu mudando o estado daquele contato. Certo? Certo. Aí eu vou assim, ó, como a gente viu, ó, agora vocês já aprenderam a ligar um interruptor simples. Então, ó, se você ligar o interruptor na casa de vocês, vocês iam saber montar o circuito, né? Eu só vou mostrar para vocês, então, qual é a simbologia que a gente utiliza só para esse circuitinho pequeno que a gente viu, tá? Quais são os símbolos padrão que a gente utiliza, por exemplo, para representar esse circuito, certo? Certo. Então, olha só. Esse
esses símbolos aqui são de interruptores, tá? Aí, assim, ó, vocês sabem, por exemplo, eu não sei se vocês têm na casa de vocês, que às vezes no mesmo quadradinho ali, tu tem 2 botõezinhos que tu pode acionar 2 lâmpadas a partir dali? Sim, sim. Então, isso que a gente chama, por exemplo, aqui, ó, o interruptor de uma seção é esse aqui, tá? Essa primeira imagem aqui de baixo, que só tem um botãozinho. Já o de 2 seções é esse segundo aqui, ó, que daí tu tem 2 botões, né? Tu pode acionar 2 lâmpadas a partir dali, que a gente chama, então, de interruptor de 2 seções. Já essa terceira imagem seria esse terceiro símbolo aqui, ó, que seria o interruptor de 3 seções, ou seja, tu consegue, né, acionar 3 lâmpadas a partir daquele interruptor. Claro que cada uma delas vai ter toda aquela fiação. Estão me ouvindo ainda? Eu tô. Voltou, Joaquim? Perdeu o negócio. Travou tudo. Voltou aí? Ah, sei, vamos ver se ele volta. Joaquim saiu. Ele deve ter saído, vai voltar daí pra... Tá, mas então, olha só. A simbologia aqui, né, esse círculo é o mesmo, tá? A gente só vai dividindo eles conforme os interruptores que a gente vai ter juntos, tá? Aí essas letrinhas aqui vai indicar qual lâmpada eles vão estar acionando, tá? Porque assim, ó, que nem aqui eu tô colocando um A no interruptor. Voltou aí, Joaquim? Voltou, tinha travado. Beleza. Então, o que eu tava falando é que o símbolo do interruptor é esse círculo, tá? Ele vai sendo dividido conforme o número de botões que a gente vai ter no mesmo suporte, tá? Então, a gente vai chamar isso de seções. Se a gente acionar 3 lâmpadas a partir dali do mesmo, a gente vai chamar de interruptor de 3 seções. Daí a simbologia vai ser essa aqui. Certo. Letrinhas aqui, vocês também tem umas letrinhas, quer dizer que a gente vai colocar a mesma letra na lâmpada, tá? Então, ó, tipo, esse interruptor vai acionar a letra A, a lâmpada A, esse aqui vai acionar a lâmpada A e a lâmpada B, entendeu? Só pra gente identificar qual interruptor aciona cada lâmpada. Entendi. E semana que vem a gente vai ver outros tipos de interruptores, que são os interruptores paralelos e intermediários, tá? Aí, por exemplo, o interruptor paralelo, ou como é mais chamado de chave hotel ou de three-way, talvez vocês conheçam, ele é representado assim, ó, ele é todo pintado, tá? Já um interruptor intermediário ou four-way, aí ele é meio não, tá? Certo. Então, esses a gente vai ver nas próximas aulas. Bom, então esse é o símbolo do interruptor. A gente já sabe que a gente quiser desenhar um interruptor lá no diagrama de Filar, a gente vai usar um círculo pequenininho. Aqui tem agora os símbolos dos condutores, tá? Então, olha só. Vou mostrar primeiro os da direita aqui, tá? Então, olha só. Quando eu quiser representar um condutor fase, eu só fazer um risquinho aqui, tá? Metade para cima, metade para baixo. Então, esse é o símbolo do condutor fase. Sempre que vocês verem agora, né, esse risco aqui no diagrama, vocês sabem que ele está representando uma fase. Já o neutro, ele é esse aqui, né? Ele tem como é que... Então, tem esse risquinho aqui além do fase. Normalmente a gente vira para o outro lado, tá? Ah, tá. Eu vou tentar dar zoom aqui, Eduardo. Peraí. Tu tá conseguindo enxergar agora? Também não, Não? prof. Não. Eu tô vendo normal. Eu também. Tá, é que talvez esteja muito pequenininho na tua tela e eles não conseguem ver? Pode ser isso, aham. Tá. Bom, eu vou mandar a apresentação depois para vocês e o vídeo gravado também. Se vocês não conseguirem, eu posso te mandar uma foto disso, Tá, desse beleza, do slide. esquema. Tá, pode ser até melhor. Esse primeiro aqui Não é o símbolo. atrapalha. O neutro, então, ele tem, né, risquinho pro lado, risquinho pro lado ali em cima. Aí, olha só, vocês lembram que a gente tem um retorno, também tem um... Sim. Em vez de... É parecido com fase, tá vendo? Fase, ele é metade para cima do condutor e metade para baixo. Já o retorno, metade para cima do risco. Certo. E daí o terra, que é um Tzinho, né? Então, esse é mais fácil de associar, né? Porque é um T. Claro. Aí aqui na esquerda tem só o símbolo dos eletrodutos, tá? Pra gente saber, por exemplo, que assim,
na instalação tem um eletroduto e o fio passa por dentro do eletroduto. Vários condutores podem passar pelo mesmo eletroduto. Então, a gente tem um símbolo, por exemplo, se o eletroduto é embutido na laje, se ele é embutido na parede ou se ele é embutido no piso. Então, para a gente olhar lá o diagrama unifilar e saber onde que está esse eletroduto, tá? Certo. Aí, olha só, esse aqui são os símbolos das lâmpadas, tá? Então, ó, um ponto de luz no teto é que, sim, é um círculo. Aí, aqui, no caso, a gente está representando esse 100, representa a potência dele. Aí, o 2 é o circuito, porque... Vocês sabem que, por exemplo, na casa de vocês tem vários disjuntores, e cada disjuntor aciona uma coisa, o ar-condicionado, o chuveiro, as lâmpadas da sala, as tomadas da cozinha. Sim. Então, esses circuitos, eles têm números, né? A gente divide eles por números. No caso aqui, então, o 2 seria o número desse circuito, tá? Okay. E esse azinho, então, é só pra gente vai colocar lá no interruptor também, pra gente saber que esse interruptor aciona essa lâmpada, tá? Então, o interruptor lá que tá escrito A aciona essa lâmpada aqui que tá escrito A também, só pra gente ver, né? Qual é a lâmpada correspondente ao interruptor. Certo. Se a gente tivesse uma lâmpada na parede, tá? Aí o símbolo esse aqui é só meio círculo, tá? Ok. Tá? Aí agora eu só vou mostrar a diferença. Ó. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho o mesmo circuito, tá? Que aqui, no caso, eu tenho duas lâmpadas, tá? Eu tenho um interruptor de 2 seções, então eu tenho 2 botõezinhos ali no meu interruptor. Ele tá acionando 2 lâmpadas. Então, aqui na esquerda, a gente tem o diagrama multifilar. E aqui na direita, o unifilar. Só para vocês verem as diferenças, tá? Então, ó, por exemplo, aqui, eu tenho todos os meus condutores representados, ó, o neutro e o retorno aqui. E aqui também, o terra, mas a gente não vai usar. Então, ó, do retorno, no caso aqui da fase, né? Eu puxei aqui para os interruptores, eu puxei um para cada lâmpada. Então, o desenho da esquerda seria o meu diagrama multifilar. O desenho da direita é o unifilar, representando a mesma coisa, tá? Só que, ó, aqui a gente tem só, por exemplo, aqui vocês estão vendo ó, o neutro, o fase e o terra. Aí, olha só, vocês estão vendo aqui, ó, que aqui, ó, tem só o fase, por quê? Vocês lembram que a gente liga no interruptor só que o neutro a gente direto na lâmpada? Sim. O neutro tá vindo direto para a lâmpada, mas a gente não precisa ligar ele até o interruptor, porque no interruptor vai só o fase. Então, aqui tá vendo, ó, tem só o fase indo até o interruptor e tem o retorno. Ó. Então, esse fase vem até o interruptor e daí volta o retorno para a lâmpada. Certo. Ó, nessa lâmpada B aqui, ó, tô levando só o neutro direto até a lâmpada. E daí, ó, o fase eu liguei aqui nesse interruptor. E daí eu tô voltando só com o retorno para cá, ó. Tem todo o caminho, tá vendo? Ó, porque daí o retorno vai ter que passar primeiro por essa tubulação aqui para chegar até a lâmpada. Então, a gente tem que fazer todo o caminho que o condutor vai percorrer. Entendeu? Certo. Aí, por exemplo, essa próxima imagem aqui é só isso representado, por exemplo, numa planta baixa, tá? Vocês pensam que isso aqui é uma peça que a gente tem as 2 lâmpadas. Aí a gente representaria assim. Aí a gente já posiciona, no caso, ó, por exemplo, vai ficar aqui. Vocês pensem que isso é como se a gente estivesse vendo a nossa casa de cima, tá? A nossa peça de cima, ó. Isso aqui são as paredes, ó. Sim. Aí aqui tem o quadro de distribuição, que é, por exemplo, aquele local na tua casa onde ficam os disjuntores. Então, ó, tu tá puxando a fiação lá do teu quadro de disjuntores até essa lâmpada. Então, ó, aqui tem um eletroduto. Por esse eletroduto, então, tá passando o condutor de neutro de fase terra. Aí, ó, tem outro eletroduto aqui até o interruptor, que ele tá nessa parede aqui. Então, quando tu entra aqui, né, se tu entrasse por essa porta e até a esquerda, é o teu interruptor. Esse é um interruptor de 2 seções, pela simbologia a gente conseguiu identificar isso. Aí, ó, a gente tá, então, trazendo a fase até o interruptor e saindo do interruptor com os 2 retornos, um para essa lâmpada A e outro para essa lâmpada B. Conseguiram entender? Sim. Então, é assim que a gente usa, tá? Esse, no caso aqui, esse diagrama agora seria unifilar, tá? Porque vocês imaginam, além dessas lâmpadas que tem aqui nesse cômodo, a gente vai ter a gente pode ter várias coisas. Então, se a gente fosse representar isso com vários fios, por exemplo, como o diagrama multifilar, ia ficar bem com... Então, a gente vai ter esse diagrama unifilar para a planta. Certo. Aí, o que a gente
a gente continua vendo os outros tipos de interruptores e a gente vai desenhando, né, os diagramas de cada um. Então a gente vai entender como eles funcionam e daí a gente vai desenhar então esses diagramas, né, para representar os interruptores. Tá bom? Beleza. Então hoje era isso, tá? Então a gente começar a ver, né, que tem vários tipos de desenhos que a gente pode fazer, só que cada um é utilizado num local. Se a gente só quisesse, tipo, se eu só quisesse mostrar para vocês o funcionamento de interruptor, acho que é mais fácil eu mostrar para vocês aquele diagrama multifilar, né, que vocês podem ter noção de quantos condutores a gente precisa para ligar aquela lâmpada. Mas já, por exemplo, se eu vou representar uma planta, é mais fácil ser unifilar, né? Daí vai ficar menos confuso, vai ficar, tipo, mais limpa ali a organização de tudo, não vai ter vários fios passando, talvez ia ficar um fio passando em cima do outro, né? Ia ficar um pouco confuso. Sim, sim. Mas a gente tem que conhecer a simbologia, né? Porque, por exemplo, vai fazer um projeto, vai ter que desenhar com a simbologia padrão, né? Então a gente precisa conhecer essa simbologia. E para a gente poder fazer o projeto, a gente precisa saber também como que funciona cada interruptor, para a gente saber quais fios vão passar por cada eletroduto, né? Para a gente conseguir ligar as lâmpadas e tomadas, enfim, o que for necessário que tiver naquele projeto. Sim, sim. A gente precisa saber fazer as emendas também, se caso a gente for lá e for de fato fazer. Então, olha só. Imagina uma pessoa que está executando o projeto elétrico, tá? Já foi feito um projeto elétrico e eu vou lá executar. Eu tenho que conseguir ler aquela planta para eu saber que fio que eu vou ter que passar por qual lugar. Ah, eu tenho que saber que esse fio aqui tá passando pelo piso, esse fio aqui está passando pela parede, né? Qual fio que está passando em qual eletroduto. Então eu tenho que saber ler aquele projeto elétrico para eu saber também como, né, proceder, como fazer aquela instalação elétrica. E, por exemplo, assim, ó, é bom a gente ter o projeto da nossa casa, por exemplo, porque assim, tu imagina que a minha tomada da sala não está funcionando. Tá. Mas aí, como é que eu vou conseguir achar o problema, né? Seria bom eu saber por onde toda aquela fiação que chega até a minha tomada da sala tá passando, para eu conseguir meio que identificando onde pode estar meu problema. Fica bem mais fácil. Da onde será que tá vindo essa fiação, né? Pode, sei lá, ter rompido em algum lugar, mas como que eu vou saber onde é se eu não tiver o projeto e saber exatamente por onde aquele fio tá passando? Eu vou conseguir, né? Mas vai ser bem... Posso conseguir, posso não, mas vai ser bem mais difícil de eu encontrar se eu já tivesse o projeto ali e soubesse exatamente qual é o caminho que aquela fiação tá passando. Claro. Certo? Certo. Ficaram com alguma dúvida sobre a aula de hoje? Não. Tranquilo. Tá? Também, né? Então, quem quiser, tá? Me mande um e-mail lá que eu adiciono vocês. Aí, se não conseguirem acessar qualquer problema, me avisem, tá? Mas quando vocês me mandarem e-mail, vai chegar um e-mail para vocês. Aí, você só tem que clicar num link lá para ter acesso. E como eu consegui gravar a aula, eu vou só colocar no YouTube agora e daí eu mando o link para vocês. Então, quem não assistiu, ou se vocês quiserem assistir de novo, vocês vão conseguir ver a aula de hoje, tá? Só Tá, manda em PDF Beleza. essa aula aí para nós imprimir. Eu vou só... Lembra que eu deixo os comentários embaixo? Então eu vou só comentar a aula depois. E daí eu mando, provavelmente amanhã, tá? Tá, beleza. Então tá, gente. Valeu pela presença aí de vocês. Eita. Nos vemos semana que vem. Qualquer coisa me mandem mensagem, tá? Até mais. Feito. Boa Então tá. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, professor.